De cocô em banco de passageiro de motorista de aplicativo do Uber até estupro de parturiente. Se liga nos principais acontecimentos que chocaram essa semana. Fala, gente linda, beleza? Japa da Redação aqui trazendo os principais acontecimentos da semana para que você possa ficar extremamente antenado em relação ao que aconteceu no Brasil e no mundo. Isso tudo para enriquecer, claro, o seu senso crítico e o seu repertório sociocultural produtivo. Vamos lá então para o Top 5 da semana. Número 5, Portugal, Turquia e França decretaram estado de emergência por conta da intensa onda de calor que invadiu o verão europeu. Só para vocês terem uma ideia, no dia 13 de julho, Portugal aferiu a maior temperatura do ano, foram cerca de 46 graus. Tudo bem que essa temperatura não chega próximo da máxima já registrada em Portugal, que foi de 47,3 no ano de 2002. A título de curiosidade, para comparar a temperatura europeia portuguesa, no final das contas, ao Brasil, a máxima que o Brasil já registrou foi em 2020, em 5 de novembro, numa cidadezinha do Mato Grosso, chamado de Nova Maringá. Foi aferido a temperatura de 44,8 graus. Gente, é muito quente. Se você parar a pensar que quando chega a 32, 33, você já está suando, né, e já está pedindo água, imagina só registrar a temperatura de 44,8 graus. E olha só a comparação que a gente estabelece com Portugal. E a título de curiosidade, vocês sabem por acaso onde e em que momento foi registrada a maior temperatura já vista pela humanidade? Gente, desde que o mundo começou a aferir essas temperaturas, a máxima já registrada foi no Vale da Morte, no leste da Califórnia, Estados Unidos, em 1913. Nessa época foi registrado a temperatura, pasmem, de 56,7 graus. É muito quente. Não é à toa que chama Vale da Morte, né? Além disso, entre março e abril deste ano, Índia e Paquistão registraram as máximas temperaturas que chegaram aí a próximo da casa dos 50 graus. Cara, é quente pra dedéu. E quais as causas dos eventos climáticos extremos? Especialistas afirmam que os fatores fundamentais que estão por trás de tudo isso são humanos. O fato é que quanto mais a gente degradar o ambiente em que a gente vive, mais eventos climáticos cataclísmicos vão acontecer. Número 4, PEC Kamikaze. Professor, mas o que é uma PEC? PEC nada mais é do que um projeto de emenda constitucional, cujo objetivo é estabelecer um adendo, uma atualização da Constituição Federal. No entanto, essa PEC é chamada de kamikaze pelo nosso excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta justamente das medidas que vão ser tomadas e que vão criar um rombo dos cofres públicos. Essa PEC, também titulada PEC dos Benefícios, dá diversos benefícios à população num estado emergencial instaurado nessa atual conjuntura. Por exemplo, amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por família, assim como proporciona um Bolsa Caminhoneiro no valor de R$ 1.000 mensais, um Bolsa Taxista no valor de R$ 200 reais e também amplia o Vale Gás para um valor de um botijão a cada 2 meses. Cara, tudo isso é muito bom, afinal de contas a nossa população está passando por uma série de crises essas fomentadas pelo Estado, pela situação do cenário econômico mundial, por inúmeros fatores, inclusive como reflexo direto da pandemia. No entanto, essa medida vai atender aos interesses da população somente até o final deste ano e vai gerar um rombo aos cofres públicos de mais de 40 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a Eletrobras foi privatizada este ano com a arrecadação de 96 bilhões de reais. Ou seja, essa PEC vai queimar metade da Eletrobras. No entanto, a polêmica não está em cima do valor e desse auxílio que é de fato emergencial e necessário para a população. Afinal de contas, nós voltamos, de acordo com a ONU, ao mapa da fome com 30 milhões de brasileiros sofrendo com insegurança alimentar grave. O problema é que essa PEC foi aprovada de acordo com diversas manobras regimentais para tentar driblar as diretrizes do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que diz o seguinte, que 6 meses antes do pleito não pode haver nenhum tipo de programa assistencialista com o objetivo de beneficiar eleitoralmente aquelas pessoas que já estão no poder. Ou seja, governantes que estão no poder e que têm a máquina pública nas mãos podem utilizar dessa PEC com o objetivo de arrebanhar mais eleitores, tornando a disputa eleitoral desigual. Número 3, a Suprema Corte peruana autorizou pela primeira vez em sua história
um caso de eutanásia. Mas, professor, o que é uma eutanásia no final das contas? Eutanásia nada mais é do que o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por uma afecção incurável que produz dores intoleráveis. É aquela situação em que o médico acaba tendo a permissão, de acordo com a autorização do paciente e da família, de promover medicamentosamente o adiantamento do paciente à morte. Ou seja, o paciente não suporta mais as dores e ele deseja optar pela morte. Só que toma cuidado para não confundir a eutanásia com a ortotanásia. A ortotanásia, no caso, é um procedimento em que o indivíduo está numa situação em que ele vai morrer de qualquer jeito mesmo, está numa situação terminal, em que a sua vida é prolongada por conta de aparelhos, por conta de ação medicamentosa. E ele decide se privar desses equipamentos que prolongam a sua vida e acaba morrendo. Aconteceu isso recentemente com a morte de João Paulo II. Veja que a diferença é bem sutil. Na ortotanásia, o indivíduo está prestes a morrer e acaba escolhendo se suprimir daqueles medicamentos ou mesmo do equipamento que mantém a sua vida e assim ele acaba adiantando a sua morte. Na eutanásia, o médico vai agir com uma ação medicamentosa no paciente, fazendo com que ele morra. No Brasil, não existe um ordenamento jurídico que categorize a eutanásia, mas ele é classificado como um crime de homicídio, então é proibido por lei. E além disso, o Conselho Federal de Medicina no Brasil declara que a eutanásia é uma prática antiética, então abomina qualquer tipo de procedimento que possa adiantar ou mesmo fazer com que esse paciente perca a vida. E a Suprema Corte Peruana decretou no dia 14 de julho que Ana Estrada, uma mulher de 45 anos, teria o direito à eutanásia porque ela sofre de uma doença degenerativa desde os seus 12 anos e aos 20 já andava de cadeira de rodas com muita dificuldade. Veja que essa temática desperta novamente as atenções para a nossa realidade, nossa conjuntura também. Afinal de contas, apesar da eutanásia não ser amplamente discutida no Brasil, é uma temática que pode sim incidir nos seus exames vestibulares. Número 2. Um caso de assassinato motivado por intolerância ou violência política registrado no dia 9 de julho em Foz do Iguaçu. Nesse episódio, o Marcelo Arruda comemorava seus 50 anos numa festa temática dentro de um clube lá em Foz do Iguaçu. E essa festa temática tinha como principal elemento o Lula e o PT. O que aconteceu? Essa festa provavelmente incomodou outras pessoas. Entre essas pessoas que se sentiram incomodadas, lesadas e ofendidas, estava o Jorge Guaranho, que era um policial penal federal. Ele chegou a esse ambiente, esse local, na frente da festa, acompanhado da esposa e do filho, e se manifestou contrário com frases de ordem contra o Lula, a favor do Bolsonaro, e isso gerou um conflito naquele momento. E esse homem acabou voltando para casa, deixando esposa e filho na casa, e voltou para a festa alguns minutos depois e atirou no Marcelo Arruda, que revidou esses tiros, porque ele também estava armado, porque ele também era um agente de segurança pública, e isso resultou no infeliz assassinato na morte do Marcelo Arruda. Jorge Guaranho ainda está internado numa UTI em estado grave, sem previsão de alta. E esse evento, claro, nos acende o alerta, a luz vermelha, para um caso extremo de violência política motivado por rusgas ideológicas de partidos distintos, de uma polarização que vem acontecendo há um bom tempo no Brasil e no mundo afora. E se porventura você tem constatado que os casos de intolerância motivada por violência política têm crescido bastante, tanto fora quanto dentro das redes sociais, não é impressão não, gente. Segundo o Observatório de Violência Política e Eleitoral da UFRJ, em 2022, nos primeiros 6 meses, nós tivemos um aumento em 36% dos casos de violência política, se formos comparar com o pleito dos primeiros 6 meses de 2020. Isso quer dizer que nós tivemos um aumento significativo nos casos de violência motivado por intolerância política e que, claro, acende sim um alerta vermelho para a gente tomar cuidado com as manifestações em relação aos candidatos que a gente pretende, claro, escolher no pleito de 2022. Esse caso, apesar de ainda estar sendo investigado, levanta diversos questionamentos a respeito dos casos de intolerância aumentando significativamente sempre em anos eleitorais e às vésperas, claro, do pleito. E antes da gente falar do número 1 dos casos mais estarrecedores da semana, dos acontecimentos que chamaram a atenção, peço você aquela gentileza. Gostou do vídeo até agora? Curta bastante esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e se você por acaso não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Gente, ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente precisa muito dessa força, valeu? E um dos eventos mais degradantes da semana e com certeza estarrecedor demais
Eu que tenho 3 meninas, inclusive, né, fico até chocado em contar para vocês, mas vocês já devem ter visto em vários jornais, foi o caso da prisão em flagrante do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso por conta de estupro a vulneráveis. O que acontecia? Em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, ele que atuava como médico aí anestesista há 6 anos mais ou menos, ele fazia o seguinte, ele estuprava as parturientes. Parturientes, só para vocês terem uma ideia, são aquelas mulheres que estão numa situação de parto, do pós-parto, inclusive estão ali numa situação de grande, extrema vulnerabilidade. E alguns enfermeiros constataram algum comportamento estranho e decidiram gravar toda a ação. Foi então que foi registrado em vídeo mesmo, e isso serviu como uma prova cabal de prisão em flagrante para poder deter esse cara. Ele fazia de tudo para sedar essas mulheres a mais excessivamente, criando até um risco para o bebê e para a mulher, afastava o acompanhando, tirando o direito dessas pessoas terem acompanhantes, inclusive, e numa situação em que ele ocultava com biombos, com pano, a face das parturientes, ele acabava fazendo com que essas mulheres, em um estado letárgico, por conta justamente da medicação que elas tomavam, tivessem contato ali com as suas genitálias, ou seja, um estupro de vulnerável. E de acordo com a Lei Federal 11.108/2005, as mulheres que estão em processo de parto, são as parturientes, portanto, têm direito a acompanhante no momento do parto e no pós-parto também. Então esse cara agia de forma a coibir essas pessoas a não presenciarem o processo de parto e o pós-parto. E é nesse momento que ele agia. E muitas vezes ele agia diante de várias pessoas que estavam ali na sala de parto. Olha que doente, cara. E de acordo com o nosso Código Penal, artigo 215, uma situação de estupro pode gerar no indivíduo uma pena de 3 a 6 anos apenas. Cara, para mim é muito pouco para um caso como esse. E claro que esse evento traz à tona toda uma discussão sobre a necessidade, sim, de trazermos medidas mais efetivas para proteger as parturientes, porque elas estão num estado de extrema vulnerabilidade. Isso também levanta o questionamento de como as faculdades podem agir com o objetivo de minimizar esses problemas todos associados a casos de estupro, de violação dos direitos praticados por médicos. Calma, não vai embora que ainda temos mais um caso que eu trouxe para a gente encerrar essa aula, um caso extra, até para a gente terminar essa aula com um clima um pouco mais ameno diante de tantas coisas ruins que aconteceram no Brasil e no mundo essa semana. Olha só essa manchete. Passageiro defeca em carro e motorista de aplicativo fica 2 dias sem trabalhar. Isso mesmo, a Sônia Souza, que trabalha há um tempo já como motorista de aplicativo, nunca tinha vivenciado um caso desse. E olha só o depoimento dela, que engraçado. Era uma corrida curta, de repente começou aquele cheiro. Eu pensei que deveria ter peidado ou pisado no cocô. Sabe aquela situação, né, que você vai dar um peidinho e imagina que não vai fazer barulho e não vai feder. Aí não faz barulho, mas fede, que é uma lasqueira, né? E um passageiro deu um peidinho, provavelmente acompanhado de alguma outra substância, porque peido não pesa, né? Bom, ela desceu, ele desceu, o passageiro desceu, eu borrifei álcool 70, andei mais um pouco e o cheiro continuava forte, porque eu tinha fechado os vidros. Até que chegou um momento em que eu tive que parar o carro e iluminar o banco de trás. Foi quando localizei no banco o quê? O bagulho, mano, defecação humana. Isso me lembra até aquela música, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé, mano do céu, que bizarro isso. Imagina, se trabalhando tanto tempo como motorista e de repente se depara com uma situação como essa. É história realmente para dar e para vender, não? E com essa notícia bem morada, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo e se vocês gostaram, lembra sempre de deixar um likezinho. Caso vocês queiram colocar algum comentário de um evento que chamou a atenção na semana ou comentar mesmo criticamente uma matéria que a gente trouxe para vocês aqui, deixa aqui nos comentários, não esqueça disso. Valeu, gente linda, muito obrigado, boa semana e bons estudos!